Você já deve ter ouvido falar do crime do doce de leite, que foi um caso gravíssimo que se passou numa cafeteria do Rio Grande do Sul e envolveu um super padre e um gerente Zé Ninguém. Depois outras pessoas vieram participar desse caso também, a gente vai falar sobre isso. Esse caso nós vamos analisar sob 3 instâncias. A primeira instância é o SDV, o Supremo Tribunal Virtual, o STV, desculpa, Supremo Tribunal Virtual, do qual você faz parte, porque afinal de contas você também julga algumas situações. Nós também vamos avaliar esse caso sob a visão do STI, do Supremo Tribunal Infernal. E a gente vai falar um pouco do que acontece, né, embaixo dos panos, o que acontece que a gente não vê diretamente. E a terceira instância que eu vou analisar esse caso junto com você é do STC, do Supremo Tribunal Celestial. A gente também vai ver como que ele atua dentro dessa situação. Você sabe, meu nome é Joaquim Braga Neto, se você gostar dessas ponderações que nós vamos fazer aqui, dê o seu like. Mas vamos então começar o nosso papo contando o que está acontecendo, né, o que chegou ao nosso conhecimento nesse caso do doce de leite envolvendo o super padre e o gerente Zé Ninguém. Você já sabe como é que aconteceu. Foi dentro de uma cafeteria onde havia nas prateleiras daquela cafeteria um doce de leite com açúcar e um doce de leite sem açúcar. O sem açúcar é sempre mais caro. E aí o preço do doce de leite sem açúcar estava com o preço do doce de leite com açúcar. E aí o padre foi pagar aquilo ali, e aí começa aquela disse-me-disse, aquela coisa toda, porque o padre fala uma coisa, depois ele falou outra, ele mesmo desmentiu-se a si mesmo, e a gente não sabe mais o que aconteceu, se realmente o preço estava trocado, porque foi dita uma coisa, depois foi dita outra coisa. E no início, o argumento do padre é que o valor do doce de leite estava com um preço mais barato e que ele deveria pagar o preço mais barato. E aí ele foi dizer que o gerente, que era um Zé Ninguém lá, que ninguém conhecia, tinha dito que o preço é aquele mesmo, paga se quiser e não paga se não quiser, e teria sido grosseiro. Só que as imagens das câmeras de monitoramento da cafeteria não mostraram isso, mostraram que o padre nem falou com o gerente, nem com ninguém, e que tinha lá um amigo do padre, e aí começa a engrossar mais a história, que era um amigo do padre que ele depois veio falar, esse amigo do padre, que ele fazia conteúdos na internet de academia e uns outros conteúdos mais aí que ele não especificou que tipo de conteúdo era. E aí ele falou que o cara falou que não falou, foi uma fofocaiada danada. E o que se vê é que dentro dessa situação, e aí depois o padre foi falar com a moça do caixa, e entrou uma terceira personagem, e essa moça do caixa que falou que ela sabe que o gerente teria sido grosseiro, e o gerente não foi grosseiro. Cara, que confusão, né? E eu fico imaginando as sombras, né, atuando dentro disso. E em vez da situação parar ali, o cara foi demitido, né? O gerente foi demitido da lanchonete lá, da cafeteria, lamentavelmente. E o que aconteceu? Em vez da situação ter terminado ali, o padre levou para a sua audiência, e ele tem uma audiência de 26 milhões de seguidores. E o gerente, coitado, acho que não tinha seguidor nenhum. Ele passou a ter perseguidor depois dessa situação. E essa situação, o padre foi lá chorar as pitangas dele com os 26 milhões de seguidores,
que começaram a lacrar aí o tribunal, né? O tal do gerente da loja, e o dono da loja se viu na obrigação de demitir o gerente. Aí a coisa foi piorando, porque o padre disse que a moça do caixa era testemunha dele. E aí a moça do caixa foi entrevistada por um jornalista e ela disse que não, que o gerente não falou nada, absolutamente nada, e que ele não foi deselegante, não houve. E as câmeras mostram aquilo que a Caixa estava falando. E então aquela testemunha do padre testemunhou contra ele, né? Falando, né, que não houve conversa nenhuma conforme demonstram as câmeras de segurança. Aí entra o amigo do padre, que é um marombeiro lá, que faz um monte de ginástica, e ele fala mais umas coisas lá, e aí vem uma moça, uma outra personagem, e essa moça fala que conhece o cara e que esse cara, que é amigo do padre, é ator de cinema de conteúdo adulto. E aí a coisa piora mais ainda. Tudo bem que às vezes a gente tem uma atitude infeliz e coloca para a nossa audiência um assunto que não tem nada a ver. Isso pode acontecer. Tenho certeza que já aconteceu com um monte de gente. Já aconteceu comigo. Uma vez eu fui reclamar. Tinha pouca audiência no Facebook. Isso é uma coisa antiga. Que uma loja, eu comprei um produto ruim numa loja. E aí eu fui trocar esse produto numa loja que eu compro muito, muito, muito. E a loja veio me pedir a nota fiscal do produto, porque eu falei, pô, mas vocês não têm aí o meu cadastro? Eu sou fichado aí na loja, pô, eu comprei uma porcaria de um negócio que devia custar lá uns R$ 30, alguma coisa assim. Era barato o negócio, e a loja disse que só trocava mediante a nota fiscal. Cara, eu não vou ficar guardando a nota fiscal, assim, a nota fiscal do meu celular, do meu carro, eu até guardo, mas a nota fiscal de um produto lá de 20, R$ 30 eu não guardo, né? Aí eu comentei, fiz um desabafo na rede. Nossa, cara, lacraram a loja, eu fiquei super chateado, porque eu sou amigo dos vendedores, depois a loja veio me pedir desculpa. Então a gente faz essas besteiras, eu não devia ter falado nada. O dono da loja, conhecido meu, cara, cidade pequena. Cara, foi uma infelicidade minha, acabou que a loja trocou, mas eu não queria ter criado aquela estardalhaço, e eu com 2, 3 mil seguidores, talvez um pouco mais, eu não me lembro na época, eu tinha um Facebook, tinha Instagram, acho que eu coloquei no Facebook, depois foi uma enxurrada de comentário falando mal da loja, eu não queria nada daquilo, fiquei com maior pena, eu gosto da loja, sou cliente da loja até hoje, e de repente eu me vi nessa situação. Então, cara, às vezes a gente faz uma besteira, só que o problema foi, no meu entendimento, foi que o padre ficou botando lenha na fogueira. Aí depois falou que o que ele disse não era aquilo, que não era bem assim, que ele falou errado, e que ele fala uma coisa numa hora, fala outra coisa na outra. Aí aparece o cara, o rapaz que é amigo dele, e aí o rapaz fala, aí vem uma moça dizendo que esse rapaz é ator de filme de conteúdo adulto, e mais não sei. Cara, a coisa foi se alastrando. Ela devia ter parado no primeiro vídeo e o padre lá fazer, é minha opinião, quem sou eu para falar o que devia ser ou não devia ser. Mas o fato é que existe esse Supremo Tribunal Virtual, do qual você também faz parte, né? Porque você julga, e tem lá uns milhões de seguidores pedindo a cabeça do gerente, que são os seguidores do padre, né? E tem aqueles que foram contra também o padre. No final das contas, cara, o, o, a sentença final desse negócio foi a cabeça do gerente rolou e ele perdeu o emprego dele. E para piorar a situação, a cabeça do padre também entrou na guilhotina virtual, onde a gente fala aí de cancelamento, esse monte de coisa, né, que acontece também, os cancelamentos. Então, tranquilamente, essas coisas vão rolando e é triste. E sabe qual é a situação que eu me lembro? Hoje,
Agora eu estou aqui com o computador na minha frente, tem um celular, tem outro celular aqui. Sabe o que isso me lembra, cara? Aquelas arenas romanas, onde todo mundo, aquela coisa, aquele circo hediondo, né, de crimes e morte, gente sendo morta por leões, comendo. Aí o pessoal bota o dedo assim, que é para o gladiador matar o outro, quando o outro gladiador está quase morto lá. Então o público vai fazendo assim para acabar de matar o cara. Aí o imperador que está lá assistindo naquela arena, aí faz assim também, o gladiador dá o golpe fatal no outro. E quando manda fazer assim, cara, parece que a gente continua, só que agora numa arena virtual, cancelando e destruindo reputações, né? Queimando reputações do próprio do gerente, que é um cara esforçado. Aí vem a história do gerente, não, porque eu nasci numa família muito pobre. Aí vem, né? Claro que ele vai valorizar a situação dele e me esforcei, eu era o 13º filho da família e ajudava a minha mãe, era só eu e a minha irmã para ajudar, porque os outros filhos casaram, foram embora, e eu fiquei lá ajudando a minha mãe. Depois eu tive que parar de estudar para trabalhar, porque eu queria comprar um tênis, e aí o tênis, a minha mãe não tinha dinheiro para comprar, eu pedi para ela para começar a trabalhar. Aí conta aquela história triste, né? E as pessoas babando, e eu fico imaginando outro tribunal que a gente vai falar daqui a pouco acontecendo, as pessoas babando com aquilo ali. E aí eu consegui, estudando dia e noite sem parar, consegui terminar o ensino médio. Depois eu fiz lá uma prova para direito e passei para a faculdade de direito. Estou cursando, estou no 7º período. Você vê que eu estou acompanhando o caso, né? Estou no 7º período da faculdade, lutando e coisa e tal. E esse cara já foi entrevistado por um monte de gente, tem um monte de comentarista aí da internet falando sobre ele. Eu agora sou mais um também, e falando sobre isso. Mas o que me interessa aqui nesse momento, deixa eu desligar esse outro celular aqui para ele não tocar. Deixa eu botar ele aqui no offline também, para ele não tocar aqui de repente, senão fica chato, né? E aí, as coisas assim, aí é o storytelling, né? A gente falando para valorizar, dar mais ênfase para aquilo. Coitadinho, mas esse rapaz tão esforçado, olha só o que o outro padre foi lá, o cara milionário foi fazer com o pobrezinho. As pessoas sabem se valorizar também, um monte de gente entrevistando, e um cara que ninguém conhecia, não vou dizer o nome dele, mas você sabe, agora é conhecido de todos, né? Graças a esse circo romano que antes acontecia numa arena de leões e gladiadores, e as pessoas ficam se digladiando na internet. Não, o gerente está certo, não, o padre que está certo, e aí um fica digladiando com o outro, e aí um lacrando o outro. Cara, que loucura, velho. Eu vou botar esse vídeo aqui no Instagram, mas eu vou falar para você que está no Instagram, dá um like, e se você quiser ver o Supremo Tribunal Infernal e o Supremo Tribunal Celestial, eu vou falar desses dois casos, colocando daqui a pouco. E você também que está aí no YouTube, né, pode colocar um like aí também, agora no vídeo, se você está achando esse tema interessante. E eu vou entrar agora no Supremo Tribunal Infernal, mas sempre é legal você colocar um like, né, no canal, isso dá um comentário, dar o seu comentário, falar a sua opinião sobre isso, de uma forma educada, né, sem querer lacrar ninguém, como é que fala? Cancelar ninguém, né? Nada, né? Não é esse o nosso interesse. O nosso interesse eu vou começar a falar agora, quando eu analiso a atuação das sombras sobre essa situação, sobre o padre, sobre o gerente, sobre os donos da loja e sobre você que está assistindo esse vídeo aí, e você não sabe que existe uma segunda instância acima de você, e ela é muito sutil, subreptícia, ela é perigosa e ela influencia você a fazer uma coisa muito séria, e isso vai determinar o teu futuro
da vida depois da vida. E é sobre isso que a gente vai falar agora. E esse é o Supremo Tribunal Infernal, onde entidades demoníacas inspiram as ações, não só as tuas, mas dos donos da loja, né? Com aquela pressão toda incidindo sobre eles, que demitiram o gerente, ó, a cabeça do gerente rolou. E eu fico imaginando, cara, aquele tribunal das sombras se deleitando com a desgraça que está se passando aqui. E você participando, e tem mais é que ser demitido mesmo, e coisa e tal, e falando assim, falo, meu Deus do céu, a coisa deveria estar partindo muito mais para a ideia do perdão, né? E essa... Você fica se digladiando com o outro lado, aí existe uma polarização, você que é amigo do padre, você que tomou as dores do gerente, um brigando contra o outro. Cara, você está alimentando, pagando um dízimo para esse tribunal das sombras. Se você está agindo dessa maneira, né, e você está postando mais coisas de uma forma assim de lacrar mesmo, tem mais é que ferrar mesmo, desse jeito, esse padre não é legal, esse gerente não é legal, falando de um ou de outro. O próprio padre, sob essa pressão toda, foi mal inspirado. Me desculpa aí o que eu estou chamando aqui de super padre com 26 milhões, mas, cara, e é normal, o cara é um ser humano, velho. O cara é um ser humano, é normal ele ser inspirado. Eu ia apagar aqui a câmera, a luzinha aqui que está acabando da coisa, mas não vou deixar ela aí até o final. Então, eu fico imaginando, cara, naquelas turbas da Roma antiga, daqueles circos horríveis, onde o sangue era derramado e as pessoas pareciam que babavam com aquele negócio todo. Isso está acontecendo e você pode estar sendo parte disso, cara. E o padre, que acabou contribuindo, né, para rolar a cabeça lá do gerente, ele também está sendo perseguido. Ele acabou construindo a própria guilhotina dele e ele também está sendo cancelado. Ele fala com as próprias palavras que ele está com medo de sair na rua. Ele já estava lá meio deprê, e talvez por isso ele acabou sendo mal influenciado, estava mal, né? E fez uma coisa e depois tornou a postar, e depois tornou a postar de novo, e aí tornou mensagens escritas, mensagens de vídeo, ele assim, triste, falando das coisas, assim, coitado, dá dó de ver isso daí. Então, ele acaba sendo vítima da própria guilhotina. E aí eu fico vendo, cara, quem que está curtindo, porque tem um cenário, que é esse cenário aqui que eu estou resumindo, né? As pessoas se digladiando na internet, o padre e o gerente, dois gladiadores, os outros repórteres babando com tudo isso. Cara, eu fico imaginando esse fluido denso que desce das sombras e inunda a nossa vida, as ruas escuras onde ocorrem os crimes, de um assalto, de um celular, de um homicídio, cara. Coisas horríveis, isso tudo, quando a gente está babando com esse negócio, curtindo esse negócio todo, a gente está contribuindo para aumentar esse fluido negro das sombras, desse Supremo Tribunal Infernal, que eles estão dando gargalhadas pela nossa desgraça. Porque a partir do momento que a gente está consumindo esse tipo de conteúdo e participando, tem mais é que ferrar o gerente mesmo, tem mais é que ferrar o padre mesmo, você está dando a sua contribuição para esse Supremo Tribunal Infernal, para esses juízes das sombras, das trevas, dessa coisa horrível que está acontecendo aí. E
né? Antigamente, na Grécia Antiga, a gente chamava de ágoras, né? As praças públicas onde ocorriam esses debates, né? Essas coisas horríveis. Lá na Grécia Antiga, lembrando de uma situação dessas, Sócrates, né? Ele acabou tendo que se matar, tomar cicuta. Deram cicuta e ele bebeu, porque ele falava de amor, falava de bem, falava de luz, de educação, de coisas boas, que era contra, né, aqueles interesses do sistema na época. O fato mais famoso da história, que dividiu a história em duas, antes e depois de Cristo, Sócrates também, os pré-socráticos e aqueles filósofos que vieram depois, Platão, Aristóteles e outros, né? Antes de Sócrates, Anaxágoras, Anaxímenes. Então a gente tem. E o Cristo, cara, aquele cenário louco, aquela coisa louca de Pôncio Pilatos lavando as mãos e o Cristo indo para o martírio, para a cruz. Isso continua se repetindo hoje, só que agora é no Tribunal, Supremo Tribunal Virtual, no STV, né? Onde a gente está fazendo parte e botando o dedinho para cima ou para baixo também. E as trevas, né? Que naquela hora culminaram com a soltura de Barrabás e a morte do Cristo. Hoje está lá o padre e o gerente e as pessoas se degladiando, né? Os gladiadores modernos, né? Então, é isso que eu queria chamar a atenção para você, que além do que está se passando ali no Sul, na cafeteria, no tribunal virtual, onde você está fazendo parte também, existe uma nuvem negra em cima desses juízes que estão influenciando a gente a participar dessa luta, desse cenário triste, como aconteceu com Sócrates, com Cristo, com Gandhi na rua quando ele foi morto, né, por aquelas coisas do Paquistão, Índia e aquela coisa toda. Então, cara, antes de eu entrar nesse terceiro tribunal, que é o STC, Supremo Tribunal Celestial, que é a nossa salvação, graças a Deus, é a nossa salvação. Então, eu queria lembrar, cara, que é importante você ver como tem sido a sua participação, não só nesse caso, mas em qualquer outro. Ah, do garotinho da tal lá, que é catacá, não sei o que falava, o profeta, falso profeta, aí também, foi agora há pouco, cara, tal do Miguel, um garoto de 14 anos. E aí, pessoal julgando e tacando pedra, do mesmo jeito lá, que a mulher adúltera. O cara que estava adulterando, que era profeta e não era profeta, se era ou se não era, eu não sei. Acompanhei de longe esse caso também. Mas aparece na mídia. Não tem como a gente não saber. E como é que é a tua participação? Eu recomendo para você que você faça uma avaliação, que você busque, se você quiser, eu ajudo, a gente sempre coloca isso, pode entrar em contato aqui no comentário e a gente vai te ajudar também, para você ver como é que está a tua situação, porque, cara, o que eu vou te falar agora é muito grave. E é importante que você tenha uma noção da situação que você se encontra. Porque se você está fazendo parte desse circo de horrores, de apoiar um ou apoiar outro, a tua situação espiritual pode estar sendo muito preocupante. E se até um padre está sendo influenciado pelas sombras, cara, imagina nós, que nem conhecemos tanto quanto esses líderes religiosos conhecem a palavra. Então a situação está preocupante. Realmente a gente deve estar entrando no fim dos tempos. E aí a gente fala, o mundo vai acabar. Não, cara, o mal vai acabar. É o fim dos tempos do mal. Graças a Deus a gente está no fim da era do mal. Então, ao contrário do que você pode imaginar, então nós temos o mundo que está acontecendo aqui,
acima da gente tem um tribunal de sombras, uma nuvem negra, torcendo para a gente se digladiar uns contra os outros, né? Então tem esse tribunal de sombras horrível, e acima desse tribunal de sombras tem um outro tribunal, que é o tribunal celestial, o supremo. Esse é supremo, é divino, tribunal celestial. Então, esse tribunal que está aqui no meio, então, entre o mundo material e essas sombras, aqui é que está o governo. Como esse tribunal de sombras, ele interfere no que está acontecendo e eles se deleitam, né? Aqueles juízes do mal, aquelas togas negras, sombrias, horríveis, que estão se deleitando com a desgraça do que se passa no nosso mundo material. Eles pensam que são eles que estão mandando, influenciando e fazendo as coisas acontecerem. Coitados, eles não percebem que acima deles tem um tribunal de poder. Ali, no Supremo Tribunal Celestial, no Divino Tribunal Celestial, ali mora o poder. Porque teu é o poder, o reino e a glória. O poder está no alto. Mas, Joaquim, então como é que esse Supremo Tribunal Celestial permite que esse Supremo Tribunal Infernal influencie as ações sobre nós no mundo físico? É porque, dessa forma, o próprio joio está se separando do trigo. Uns estão indo para a esquerda, outros estão indo para a direita. É o próprio joio. E esse joio, que é a coisa ruim, né? Que está separando do trigo, que é o pão da vida, né? O nosso pão. Esse joio, ele será lançado no fogo do inferno. E eles estão... Antes estava tudo junto. Agora estão se separando. E o mal está lutando contra o bem que está aqui, está lutando contra o mal que está batendo. Mas o mal, ele está se posicionando e está se apresentando claramente, sem máscaras, sem hipocrisia. Está muito claro. E é necessário que haja a separação do joio e do trigo, dos bodes, das ovelhas, daqueles que ficarão à direita, daqueles que ficarão à esquerda. E esse mal aqui vai ser lançado num fogo ardente, numa coisa muito ruim. Então é necessário. Porque, não, Deus me livre, eu não sou da turma do inferno, não. É o mal que tem dentro de você, existe um mal dentro de mim também. E é necessário que eu venha banir esse mal dentro de mim. Quanto mais eu me limpar do mal que habita ainda em mim, quanto mais eu me purificar, mais eu estarei livre das minhas impurezas e imperfeições, e aí sim eu vou poder ficar realmente à direita, né? E não ir para esse fogo ardente. Então nós estamos sim no final dos tempos, mas é o final dos tempos do mal. Então, cara, se liga, vê se você tá com uma predominância de atitudes bélicas, hostis, e de ódio e de raiva, querendo ver um se dar mal ou o outro se dar mal, não importa de que lado você esteja, mas se você está querendo ver a desgraça de um irmão teu, seja o padre, seja o gerente, você está numa situação muito braba. E se você está nesse plano aqui, vou botar aqui na parte baixa do meu celular, e aqui está a sombra, e aqui no alto está o céu. Então, se você está aqui, e a gente está aqui, né, nesse negócio, é necessário que você fure essa nuvem negra que está acima de nós, ela paira acima de nós. Essas forças do mal não podem prevalecer contra nós. Mateus 16, 13, 23, você vai ver essa frase escrita lá. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos do mal que está aqui. Devemos furar e alcançar a paz, o bem, o amor. Aí sim,
você vai estar conectado com um bem aqui embaixo, no plano físico. E o bem que está aqui, o bem está aqui, o bem está em toda parte, o Deus está em toda parte. Eu estou colocando aqui que é necessário que nós não recebamos as influências do mal, né? Essa é a ideia. Que a gente esteja muito conectado com o alto e que a gente fure essas coisas. E quando você fura essa barreira do mal, essa nuvem negra se dissipa e todo você é luz. Deus está aqui e é necessário que esse reino seja edificado no mundo, que o bem, porque está sendo. O mal está nos seus últimos dias. Então você ainda tem tempo de se salvar. Eu tenho feito vídeos, isso aí está no meu e-book, né? Todo dia não, agora eu não estou postando todo dia, mas eu faço vídeos que vão seguindo a sequência do meu e-book. Então, se você for no último vídeo que eu fiz, tem tudo a ver com isso que eu estou fazendo aqui agora. E se você for lá em postagens no meu YouTube, lá no meu canal, @Joaquim Braga Neto, aqui no canal, né? Você vai ver que esse material aqui está escrito, é o material que está no meu e-book, eu estou dando de graça aqui para você. Então sempre, eu estou fazendo isso. Se você quiser uma ajuda, bota aqui no comentário e eu vou te ajudar. Eu posso te dar uma consultoria, fazer uma consulta contigo, fazer uma avaliação. Não vou fazer consulta, atendimento, mas vou te avaliar. E se você quiser ver o último vídeo, clica nesse quadradinho aí que está aparecendo, que é o vídeo anterior que a gente fez aqui. E eu vou te ver no próximo vídeo, dando a sequência desse nosso e-book. Forte abraço e até lá!